O tema da nossa ministração, da nossa mentoria desta noite, mentoria Ninho das Águias, é recobrando o ânimo. Talvez você esteja muito desanimado por alguma razão. Tem gente que está desanimado no casamento, na família, desanimado na vida financeira, porque as coisas não rompem, desanimado da fé, na igreja, no ministério, desanimado, enfim, na carreira que está, na faculdade, continuo, não continuo, tanta luta, tanta batalha. Então essa palavra é para você. Juízes 15, 18, vamos que vamos. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor. Ele disse: deste pela mão de teu servo grandes vitórias. Morreria eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Então Deus abriu uma rocha que está em Leí. Leí era uma região, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada de En-Acoré, e ainda lá está, em Leí. Verso 20 diz: Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Então, gente, essa é uma palavra poderosa, uma palavra tremenda. Deixa eu te contar aqui rapidamente o pano de fundo para você entender. Essa palavra é para você que é líder, para você que tem uma visão de liderança, que é um visionário, que é uma pessoa que tem objetivos na vida, propósitos na vida, que quer alcançar grandes conquistas. Essa palavra é para você. Por isso que eu insisto, manda para geral, para pessoas que você conhece, que está precisando de uma palavra de ativação, de destino, de motivação, uma palavra que vai restaurar sua fé, vai reanimá-lo, vai colocá-lo de novo nos trilhos. Tem gente que está desistindo por causa da luta, das batalhas que nós sofremos. Então, o que aconteceu aqui com Sansão é que Sansão havia acabado de lutar contra mais de 1000 homens e havia matado 1000 deles. Então Sansão, o texto, quando eu faço questão, você que está acompanhando aqui, que quer aprender, que gosta de aprender, leia depois todo o capítulo 15. Ele não é grande não, ele só é 20 versículos. Só são 20 versículos. Então você lê rapidinho. Sansão havia lutado, ele havia caído numa emboscada de filisteus e ele não tinha arma. Então a única coisa que ele conseguiu foi uma queixada de jumento. Tinha um jumento morto, que já estava só a caveira, ou melhor, sim, só a caveira, só os ossos. Ele chega lá, pega aquela queixada de jumento e ele parte para cima dos filisteus, que eram muito mais de 1000 homens, mas ele consegue, com uma queixada de jumento, ele mata 1000 homens. E, obviamente, um cara que mata 1000 homens com uma queixada de jumento, os outros fugiram, meteram o pé, foram embora e deixaram ele ali. Mas ele fica muito cansado, porque você lutar contra 1000 homens, lutar contra eles, trabalhar contra eles, batalhar contra eles, contra 1000 pessoas, vencê-los, não é fácil. Então, provavelmente, Sansão, por mais que fosse, naquele momento, o homem mais forte do mundo, e até mesmo com uma unção sobrenatural, porque a Bíblia diz que quando os filisteus vieram, o Espírito de Deus se apossou dele, e ele tomou a queixada do jumento, partiu para cima da galera. Mas mesmo assim, ele estava cansado, exausto depois dessa grande batalha. E ele sentiu sede. Diz a Bíblia que ele sentiu sede, ele diz: Deus, eu preciso de um milagre, não tem água aqui, eu estou com muita sede, eu estou muito cansado. E os meus inimigos certamente foram se armar, se preparar para voltar contra mim novamente. Então preciso de água para recobrar ânimo e força.
Isso acontece com as pessoas que enfrentam batalhas e guerras. E eu não sei se você hoje está enfrentando uma batalha, uma guerra aí. Provavelmente você está. Deus sabe que você está precisando recobrar ânimo. Deus sabe que você está numa luta. Talvez você esteja aqui dizendo, eu estou apenas com uma queixada de jumento. Não tenho mais nada, não tenho mais arma. E eu estou fazendo disso a minha arma. Para me defender, para atacar, para ficar vivo. E Deus está usando a minha vida para dizer exatamente isso para você. Mas a palavra de hoje é recobrando o ânimo. E você precisa lutar, batalhar contra os teus adversários e permanecer de pé. Então, depois desse período de enfrentar esses adversários e adversidades, o Sansão ficou cansado. Só que foi um cansaço mais do que físico. Ele teve um cansaço físico, um cansaço mental, um cansaço emocional e talvez um cansaço espiritual. Porque quando nós enfrentamos adversários e adversidades, Satanás é muito esperto para entrar nessas respectivas áreas. Tem gente que está cansado emocionalmente, tem gente que está cansado fisicamente, está exausto, porque trabalhou muito, mas tem gente que está cansado mentalmente. O cansaço mental é o pior, porque as pessoas perdem o equilíbrio emocional, elas perdem o equilíbrio em todas as coisas, a perspectiva, a vontade de prevalecer, de permanecer. E o inimigo usa exatamente adversários que ataquem nessas respectivas áreas. Então, cuidado com cansaço emocional, físico, mental, espiritual. Tome muito cuidado. E a nossa proposta aqui é de mentoria. O que é uma mentoria? São conselhos, são orientações, são direções para a tua vida. A nossa mentoria chama-se o Ninho das Águias. Por quê? Porque é treinamento de águias. Você é uma águia. Agora, águias aprendem a voar acima dos problemas e das tribulações. Águias aprendem a voar acima das tempestades. Águias aprendem a superar seus limites. Entende? Então a situação do Sansão aqui não era muito boa. Ele havia lutado contra 1000 homens. Estava cansado, estava exausto. E diz a Bíblia aqui no texto que lemos, que ele estava com sede. Ele precisava de água. Ele havia lutado contra 1000 homens. Ele estava no seu limite. Mas a Bíblia diz que ele clamou a Deus. Ele buscou a ajuda de Deus. Então preste atenção. A primeira lição que você precisa aprender hoje aqui. Que você, por mais que seja a pessoa mais forte do mundo, porque Sansão era o mais forte, você vai estar sempre enfrentando adversários em grandes proporções, muito maiores do que você. Viu? Sansão caiu numa cilada em Leí. Ele foi emboscado pelo exército filisteu. Ele sozinho e desarmado, estava sem arma. Então aprenda uma lição aqui. Quando você estiver nesse momento de emboscada que sempre temos na vida, no ministério, na família, na carreira, em tudo que você tenta construir, às vezes o diabo vai querer emboscar você. Entende? Então Sansão estava sem arma, mas ele fez uma coisa. Ele pegou uma queixada de jumento e disse, isso será a minha arma. Um líder, uma pessoa inteligente, que tem o temor de Deus, que sabe para que veio e sabe que está enfrentando adversários e adversidades, faz de qualquer coisa que pega, que vê, a sua arma de defesa. Entende? E essa é a primeira lição que você precisa aprender. E vai ter hora que você não vai ter uma arma para você se defender. Você vai estar na emboscada. Então nessa hora você precisa aprender a usar como arma de defesa e de ataque aquilo que você tem na sua disposição.
daquilo que você se dispõe. Entende? Só que às vezes o que se dispõe para você não é nada convencional. Não é nada daquilo que você está acostumado. Tem hora que você tem que inventar. Tem hora que você tem que fazer de algo que aparentemente não é nada, ou não significa nada, algo significativo para ser utilizado contra os teus inimigos, contra os teus adversários e contra as adversidades que vêm para você. Amém? Tem hora que você não tem uma espada, tem hora que você não tem um amigo, tem hora que você não tem ninguém, você é apenas você. E os teus inimigos conspiram e se levantam e se avolumam e se multiplicam contra a sua vida, contra a sua fé, contra seu ministério, contra a sua família, contra o seu casamento, às vezes contra a sua finança, contra suas finanças, contra seus negócios. Entende? Então aprenda que tem hora que você precisa encarar seus adversários e eles são muito maiores do que você. Mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que o Espírito de Deus possuiu Sansão. Então nessa hora o Espírito de Deus possui você também. Se você tem essa intimidade, essa comunhão com Deus, Ele vai te possuir e você vai sobreviver. Quando Sansão termina de matar 1000 homens e os filisteus se afastam, Sansão estava exausto, cansado. Ele prostrou-se e clamou. A Bíblia diz que ele clamou a Deus. E ele disse: Senhor, o Senhor acabou de me dar um grande livramento, acabei de matar muitos homens. Mas se eu continuar com sede, não tem água aqui, eu vou morrer, porque esses homens vão voltar. Então preste atenção, às vezes, até o mais forte dos homens perde suas forças, perde seu ânimo. Sansão passou por isso depois dessa grande batalha. Então, talvez você diga que é forte, ou talvez você conheça alguém que diz: não, mas isso não vai acontecer comigo porque eu sou muito forte. Até os mais fortes dos homens também, às vezes, tombam, passam por desânimo, por pressão. E o que ele tem que fazer? Clamar a Deus. Agora, Sansão se sente totalmente esgotado. Eu queria te ensinar aqui um outro ponto importante. Que todo ambiente de luta, todo ambiente de guerra, todo ambiente de batalha que você sofre, a tendência é o esgotamento físico, mental, emocional e espiritual. Faz sentido isso aí para você? Tem muita gente que está enfrentando esses ambientes hostis de luta, de batalha, de guerra. E todo ambiente que a gente passa nesse sentido, a tendência, o final de tudo isso, é cansaço. Eu estou vendo muita gente que está vivendo esse ambiente de cansaço. Cansaço mental, cansaço emocional, cansaço físico, cansaço espiritual. Porque estão lutando, batalhando e olham para a sua vida e veem que estão perdendo as forças. Talvez esse seja o seu caso. Entende? E só tem uma forma de você recobrar o seu ânimo: clamando ao seu Deus. Então, ambientes de lutas, de batalhas, de guerras fazem desfalecer até mesmo o mais forte dos homens. E sempre que você estiver num ambiente de lutas, de batalha espiritual, ou de batalha emocional, de batalha física, de batalha financeira, não sei qual é o seu nível de batalha, de guerra, mas cada vez que você estiver passando por essa crise, você vai se sentir desanimado, você vai ter sede, você vai procurar água. E a sua fé, a sua esperança
Se não tiver, a água vai morrer, vai apagar. Porque a água aqui tem uma simbologia. Quando Sansão derrota os seus adversários, mas estava exausto, ele pede água. E a Bíblia diz que Deus fendeu a rocha. Deus abriu a rocha e fez jorrar água, e ele bebeu água e recobrou o ânimo e a força. Então tem hora que quando você estiver enfrentando esse ambiente, só tem uma forma de você ganhar isso. É clamar, é buscar a Deus, e a rocha vai se abrir. A rocha, a Bíblia diz que a rocha é Jesus. Tem uma simbologia da pessoa de Cristo. E o próprio Jesus falou: eu sou a água viva. João capítulo 7. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Então tem hora que quando você está enfrentando as batalhas espirituais, para você não ceder, para você não desanimar, não tombar, não desistir, você tem que ir à rocha, clamar a Deus, e você vai ver que a rocha vai se abrir e vai liberar água. Só que a água é uma simbologia da palavra de Deus, de ânimo, de força, daquilo que te revigora, do poder de Deus que te revigora, que te refortalece. Foi isso que recobrou o ânimo do Sansão. Por isso que o tema da nossa mentoria de hoje, dessa live, é recobrando o ânimo. Talvez você que está aqui comigo precise recobrar ânimo hoje. Beba da palavra de Deus, beba da água da vida, beba de Jesus, mas não ceda aos seus inimigos. Porque todo ambiente espiritual, de batalha espiritual, de luta espiritual, amigo, a tendência é nos enfraquecer, nos levar a um cansaço. O nível de cansaço é aquilo que foi sugado, toda a tua energia foi sugada, então você agora está num ambiente cansativo, porque a energia do teu corpo, a energia mental, a energia emocional, a energia espiritual foi sugada, a energia física saiu de você. Você já fez um exercício prolongado e depois do exercício você precisa de nutrição, de nutrientes, repor energia para o seu corpo, porque o exercício te sugou e você precisa repor as energias. Em todo nível de batalha, seja emocional, espiritual, financeiro, familiar, toda guerra que você entra, você vai ser sugado. E você precisa repor essa energia. Senão você perde e os teus inimigos ganham sobre você. Entenda isso. Então, todo nível de luta, de batalha, de jornada que percorremos, normalmente sugam toda a nossa força, toda a nossa energia. Amém? Principalmente quando você se encontra só. Eu vejo muita gente só. Às vezes as pessoas estão vivendo aquele ambiente sozinho. Elas querem vencer sua guerra só. Sansão estava só. Ele foi emboscado em Leí. Tem gente que está só, porque não busca ajuda. E eu estou sendo ajuda para você hoje, viu? Deus está usando a minha vida para dizer para você: levante a moral, irmão. Busque cura. Busque ajuda. Em nome de Jesus. Porque o inimigo quer nos levar a perder a esperança, a fé, o ânimo, a confiança em Deus. Então essas jornadas que nós percorremos de batalha e de lutas, elas vão nos sugar. E principalmente as pessoas que estão fora da rota de Deus. Vou te contar aqui. Leia a história e você vai ver que Sansão estava fora da rota de Deus. Sansão tinha um problema sério na vida, que era mulher. A vida, o sexo derrubou Sansão. Destruiu a vida de Sansão. Que o diabo sempre vai usar isso.
É dinheiro, é poder, orgulho, soberba ou sexo. Normalmente, ele derruba homens de Deus e mulheres de Deus também nessas respectivas áreas. E o problema de Sansão era exatamente a vida sexual. E o cara estava numa rota completamente fora do propósito para o qual Deus o ungiu e o chamou. E foi nessa que ele caiu na emboscada. Então, às vezes, o diabo faz de tudo para que você saia da rota de Deus, da rota do propósito que Deus tem para a sua vida, para que você fique à mercê dele e ele destrua você. Eu acompanho pessoas, eu sou um mentor de líderes, eu acompanho pessoas há muitos anos no meu ministério, tenho 38 anos de ministério, sou pastor há esse tempo todo. De vez em quando eu estou vendo pessoas que saíram da rota do seu chamado, do seu propósito, estão fazendo coisas que não tem nada a ver, que Deus não os chamou para fazer, e estão vivendo um momento terrível de desânimo na fé, no ministério. Então preste atenção, sair da rota do propósito de Deus é cair em emboscada dos seus inimigos. Tome cuidado com isso. E talvez você hoje seja um pastor, um líder, que não saiu da rota, mas está sendo bombardeado. É emboscada sobre emboscada. É problema sobre problema. Dificuldade acontecendo, crise, escassez, é luta, é batalha, é adversário. Você vence um, vem outros, dois, cada vez se multiplicam. Preste atenção. Seja forte, aguenta firme, porque Deus vai te dar graça, vai te dar força. Agora, vamos aprender aqui. A Bíblia diz que a emboscada foi em Leí, cidade de Leí. O que significa Leí? Leí significa bochecha ou maxilar ou queixada. Isso significa, ou isso nos fala do poder da comunicação, porque Leí significa isso que eu falei para você, queixada, bochecha ou maxilar. Então isso nos aponta para a comunicação. Fala, de onde vem a fala. Então, o que eu vejo com tudo isso? Que há um poder na comunicação. Você já sabe que há um poder na palavra. Palavras têm poder para matar, para dar vida, poder para construir, para destruir. Entende? Então, cada palavra que nós liberamos em nossos ambientes, ou nos ambientes que estamos vivendo, tem poder para a vida ou para a morte. Então, Sansão usa do poder da palavra para clamar a Deus. Ele fala com Deus, ele diz, Deus, o Senhor me deu livramento. Matei 1000 homens com uma queixada de jumento. Mas agora eu estou fraco, eu estou desfalecendo, e se esses caras voltarem com um exército do mesmo tamanho daquele que eu matei, ou talvez maior, eu vou perder. Então, ou o Senhor entra com a sua providência, me dando água aqui, me recobrando a força, o ânimo, ou eu vou cair nas mãos dos meus inimigos. Foi o que Sansão falou. Então Deus veio com providência. Então, houve uma comunicação com o céu. Talvez você esteja precisando entrar num nível de comunicação com o céu. O que é entrar no nível de comunicação com o céu? Conversar com Deus, ser objetivo com Deus, desenvolver a sua intimidade de oração, buscar a palavra. Então, palavras podem nos levantar, mas também podem nos abater, nos destruir, podem dar vida, podem nos levar à morte. Isso é Leí, é o poder da comunicação. Então, use o poder da palavra para mudar ambientes na sua vida, para mudar ambientes na sua casa. Mude suas declarações, ou pegue a palavra e declare ambientes diferentes sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Você recebe a palavra aí? Crê na palavra? Escreve aí, diga, eu creio e recebo. Isso é Leí, onde Sansão estava enfrentando a sua batalha. A Bíblia diz que depois que a rocha fendeu, abriu-se,
liberou água, ele bebeu, recobrou força. Ele deu um nome para aquela fonte, aquele lugar, aquela rocha que abriu. Ele chamou de En-Ancoré, ou Acoré. O que é En-Acoré? Significa fonte de alguém que clama. E a raiz primitiva dessa palavra significa fonte ou manancial. Significa aquilo que você gera quando você está no momento de maior deserto da sua vida. É quando você gera milagres na sua vida. Então ele clamou, ele abriu a fonte. Porque quando você está enfrentando suas batalhas, suas guerras, a forma melhor de você abrir as fontes é justamente clamando. Deus muda a história quando existem homens ou mulheres nessa terra que creem nele e faz uso e utilidade daquilo que Deus pode fazer. Creia que Deus pode mudar a situação, o quadro que você está vivendo hoje. Aprenda isso. Há um manancial na sua boca, manancial de vida, para mudar sua história e mudar a história de muitos. Amém? Toma posse aí da palavra. Um outro princípio que você precisa aprender aqui, com essa história do Sansão, é o poder do clamor, quando ele clama a Deus. O que é clamor? O clamor é a chave do socorro. Quem clama abre a porta do socorro ou do favor de Deus. Aprenda isso. Quem clama, quem faz uso do clamor, tem o favor de Deus, porque clamor é a chave do socorro. Naquela hora que você está só. Entende? Quando você precisa da intervenção de Deus, clame. Porque clamor é chave de socorro. Do socorro de Deus. Socorro é o favor de Deus. Interessante. Queria só ler aqui um texto para dar para você aqui a última palavra para você. No capítulo 30 de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 30, verso 11, olha o que diz. Acharam no campo um egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu. Deram-lhe a beber água, ele recobrou ânimo. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas de uva. E ele comeu. Recobrou então o alento, porque ele estava há 3 dias e 3 noites que não comia nada, não comia nem pão, nem bebia água. Então ele recobra o ânimo e dá a Davi a história do que Davi precisava, dá a dica que Davi precisava. O que aconteceu aqui? Quando os amalequitas destruíram a cidade de Ziclag, que era a cidade de Davi, Davi não estava com seus homens, estava 3 dias a cavalo de distância da cidade de Ziclag. Os amalequitas invadiram a cidade, tomaram a cidade, escravizaram as mulheres, as esposas de Davi e dos soldados, levaram escravas, levaram todo o mantimento, os velhos, as crianças, levaram tudo, saquearam a cidade e colocaram fogo nas casas, incendiaram tudo. Então Davi, muito cansado, muito exausto, ele e seus homens, mas Davi ora, ele clama a Deus, ele chora, ele faz um clamor, ele diz: Senhor, a causa naturalmente é perdida. Nós estamos exaustos, tivemos um grande prejuízo,
mas não encontramos nenhum cadáver aqui. Então, nós entendemos que todos estão vivos, mas todos são escravos. Aí Davi diz: Senhor, nos dê uma direção, nos mostre o que fazer para a gente recobrar, para a gente libertar e ter de volta nossas esposas, filhos, e libertar o nosso povo, trazer os nossos bens de volta. Foi quando Deus providenciou, na resposta do clamor de Davi, Deus manda esse egípcio que fez parte do mesmo bando que havia saqueado a cidade de Ziclag. E esse cara dá toda a ficha, ele entrega tudo. E Davi vai com seus homens e conseguem recuperar tudo que havia perdido. O que eu quero dizer para você? O socorro de Davi veio em forma inusitada, ele não esperava. Deus bota um homem no caminho dele, que havia ficado para trás, porque estava doente. E Davi ajuda esse homem. Era um estrangeiro, não era nem judeu ou hebreu. Mas Deus faz isso, e esse homem se torna o sinaleiro, o cara que trouxe de volta, que fez com que Davi recobrasse tudo o que havia perdido. Então o socorro sempre vem quando você clama. Sansão teve o socorro de Deus. Deus abriu uma fenda no meio de uma rocha. Fez que o fogo, que a água saísse da rocha. Ele bebeu, recobrou o ânimo. O que eu quero dizer para você com isso? Aquela rocha era Jesus. A água da vida estava lá. Sempre que você estiver no meio da sua guerra, no meio da sua batalha, no meio do seu deserto, quando você estiver confuso que nem Davi, desorientado, sem saber o que vai fazer, você não tem norte, você não tem noção, não sabe qual a direção a tomar, não sabe que decisão tomar na sua vida, clama a Deus. Esse é o seu papel. Clame a Deus. Busque a direção de Deus. Recorra à rocha. E ela vai se abrir e vai te dar água. E você vai recobrar o ânimo. Clamor é a chave do socorro. É a chave do favor de Deus para a sua vida. Amém? Então talvez você precisa hoje recobrar ânimo na sua vida para continuar seu ministério, para continuar sua família, seu casamento, suas finanças, sua empresa, seu trabalho. Você precisa disso. Então, se você necessita, receba em nome de Jesus. Seja poderosamente visitado por Deus. Receba a água de Deus hoje. Eu estou te dando água. A palavra de Deus é água. Ela nos fortalece. Eu estou te dando água hoje. Beba dessa água. Mude sua história, mude sua vida. E você vai ver o favor de Deus sobre você. Então vamos orar aqui por essa palavra, se você a recebe. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelas pessoas que estão aqui comigo, por aqueles que vão ouvir posteriormente esta palavra, que o Espírito Santo as renove, as revigore, aquelas que precisam de recobrar o ânimo, as forças, que sejam hoje, em nome de Jesus, reativadas, reanimadas, realinhadas com o teu propósito, com o teu objetivo. Eu as abençoo em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro a tua bênção, a tua vitória, a tua paz sobre elas. Eu declaro o favor de Deus, a bênção de Deus sobre suas vidas, sobre suas famílias, sobre o seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu as abençoo. Que os enfermos sejam curados, que aqueles que estão desanimados sejam reativados, reanimados pelo poder do nome do Senhor Jesus.